Lari, lari. Salve, salve galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre os maiores erros que quem tá querendo emagrecer pode cometer quando o assunto é treinamento. É muito comum quando vocês decidem, mudar ali de vida, sempre que a pessoa decide emagrecer, ela se pega no momento onde ela se vê, ou aconteceu alguma coisa na vida dela, geralmente um término de relacionamento, é um motivo muito forte para as pessoas quererem dar uma virada de chave na vida inteira e o físico vai junto. Ou então aconteceu alguma situação onde você se olhou no espelho ali e você não ficou muito satisfeito com o que você viu e você decide emagrecer. Ou a terceira hipótese, que é em casos de saúde. Então acontece alguma coisa com o quadro de saúde da pessoa, ela vai no médico e o médico fala, se você não ajustar a sua vida, a gente vai ter problemas sérios. Quase sempre esses são os três motivos ali que levam as pessoas a quererem emagrecer. E aí quando ela chega nesse cenário, ela quer virar do nada pro tudo. Então ela começa a buscar todas as formas de emagrecer, tudo que existe para tomar, tudo que dá para fazer, tudo que ela conseguir colocar dentro das 24 horas para ela fazer, ela vai fazer para poder emagrecer. E esse é o problema. Hoje em dia a gente tem o excesso de informação aí, graças a Deus a internet democratizou bastante isso. A pessoa ela começa a ficar muito confusa e não entende o que realmente vai trazer efeito para ela. Então hoje eu vou trazer aqui algumas coisas importantes para que você não cometa esses erros se o seu objetivo é perder gordura corporal. Se você chegou por aqui agora e ainda não me conhece, meu nome é João Batista, eu sou treinador, já trabalho aí com consultoria fitness online há mais de 5 anos e estou na área de educação física há mais de 14 anos. Então, tem um pouquinho de experiência aí para poder trazer umas dicas para vocês. E esse canal aqui, ele é para você que quer treinar de verdade. Então, se você quer firula, ladainha, promessa falsa para te vender alguma coisa como um encapsulado, algo do tipo para te emagrecer, você não vai encontrar aqui não, tá? Aqui você vai encontrar treinamento de verdade, que é algo trabalhoso, é algo custoso quando a gente fala de tempo, mas é o que vai te dar resultados e quem já testou na prática sabe disso. Primeiro erro de quem quer apenas emagrecer, fazer apenas aeróbico. Vocês acham que fazer aeróbico é o suficiente para emagrecer? E de certa forma, sim, porque para que você emagreça, basta que haja déficit calórico. Então assim, por mais que você não faça nada de exercício, de atividade física, se você comer menos do que o que você gasta, você vai emagrecer. Isso é fato e a gente consegue ver quando uma pessoa fica doente ou quando uma pessoa passa por uma situação como aquelas pessoas que se perdem na floresta e tem uma restrição alimentar muito grande e tem que fazer muito esforço para serem resgatadas, vocês veem que as pessoas voltam com um peso corporal muito mais baixo. Então não tem discussão, quando você ingere menos calorias do que aquilo que você gasta, você vai perder peso, não tem para onde correr. Só que as pessoas pensam que fazer apenas o aeróbico vai ser o suficiente para trazer o emagrecimento do jeito que ela quer, que todo mundo que quer emagrecer de uma forma saudável e com a estética legal. E esse é o primeiro erro, por quê? O processo de emagrecimento em si, ele já é um processo que vai aumentar a sua degradação de proteínas. Então a tendência é que durante esse processo de emagrecimento, se você não tiver o estímulo correto e a ingestão de proteínas correta, você perca um pouco de massa magra ao longo do processo. Muitas vezes, mesmo treinando e fazendo a ingestão correta de proteína, a gente acaba vendo pessoas que perdem um pouquinho de massa magra durante o processo. Imagine se você não tiver o estímulo resistido da musculação e não tiver a ingestão de proteína correta, fazendo apenas aeróbico, essa sua perda de massa muscular ela vai ser ainda mais acentuada. Você vai perder mais massa muscular durante o processo de emagrecimento. E perder massa muscular não é legal, nem para a parte da saúde, porque você precisa de massa muscular para realizar todas as suas tarefas para viver, e você também precisa da massa muscular para estética. Então, o primeiro grande erro aí é fazer apenas aeróbico. Não vá só para o aeróbico, coloque ali uma musculação, um treino resistido, que é o que vai ali trazer estímulo para a gente fazer a manutenção da sua massa magra,
de repente você pode até ganhar um pouquinho, e no fim do seu processo de emagrecimento a gente consegue inverter a sua ingestão calórica e iniciar um processo de construção de massa magra mais acentuado, tá? Então não faz só aeróbico, coloca musculação no seu dia a dia também. Se der para ir só 2 vezes, vai só 2 vezes, se der para ir só 3 vezes, vai só 3 vezes. Se der para ir só 30 minutos, vai os 30 minutos, mas tenha um estímulo mecânico no seu treino. Vai ajudar muito no seu emagrecimento e vai ajudar muito na manutenção da sua massa magra, tá? Existem até outros fatores, como por exemplo, o estímulo da via EPOC, que é muito vista ali na musculação, quando a gente tem um certo grau de intensidade de treinamento, mas é assunto para um outro vídeo que eu posso fazer aqui. Ainda é relacionado ao aeróbico, só que aqui agora já é para orientar melhor o aeróbico de vocês, é o seguinte: não basta que você faça uma caminhada. Muitas pessoas se enganam da seguinte maneira: não, estou num processo de emagrecimento, eu preciso começar a caminhar. E aí começa a caminhada, mas começa essa caminhada sem nenhum tipo de metrificação. Simplesmente começa a andar e anda num ritmo confortável. E assim, não é que essa caminhada ela seja ruim, muito pelo contrário. Se você está 100% parado, adicionar uma caminhada no seu dia a dia pode salvar a sua vida e melhorar a qualidade dela enquanto você estiver vivo. Mas aqui a gente busca otimizar e trazer as melhores informações para vocês potencializarem os resultados. Então assim, o aeróbico, para ser eficiente, a gente tem que metrificar ele. A gente tem que ter uma intensidade de aeróbico ali no mínimo de 70% da sua frequência cardíaca máxima, para que a gente tenha os benefícios cardiovasculares, cardiorrespiratórios e principalmente o benefício da oxidação de gordura, que é o principal fator que tem relação com o tema do vídeo. Então, para você aumentar essa eficiência, você precisa controlar isso. E existem 2 formas de você controlar isso. Na verdade, existem até mais, mas eu vou trazer 2 para vocês aqui. Primeira forma é percepção subjetiva. Geralmente é utilizado pelas pessoas ali que não têm como controlar a frequência cardíaca. Você vai estabelecer um grau de esforço de 0 a 10, 0 sendo ínfimo e 10 sendo o esforço máximo. E aí, para a gente ter 70% no mínimo da sua frequência cardíaca, a gente precisa de um 7. Então você vai começar a fazer atividade aeróbica e aí você vai mensurando aquilo. Tá em 1, tá em 2, tá em 3 e vai subindo até chegar em 7. Como o próprio nome fala, isso é subjetivo. Então a gente pode ter um desvio muito grande, tanto por conta da falta de feeling do praticante, se for uma pessoa que não tem experiência, quanto por conta de como você está no dia. Se for um dia que você está mais cansadinho, mais cansadinha, que você está meio estressado, a sua percepção subjetiva de esforço ela vai estar alterada e aí você pode achar que está numa frequência que você não está. E a segunda forma da gente definir isso é com a sua frequência cardíaca, é com frequencímetro. Então a gente vai utilizar ali ou o frequencímetro dos próprios aparelhos das academias. Hoje em dia a maior parte das academias tem nas esteiras, nas escadas, nos elípticos, o lugar onde você vai segurar ali e vai medir a sua frequência cardíaca, ou até mesmo os smartwatches. Aqui a gente tem que abrir um adendo, porque só se for um smartwatch de confiança, tá? Samsung, um Garmin, um Apple, aquela outra marca lá, esqueci, que é concorrente direta, mas enfim, aparelhos que tenham seus sensores calibrados, porque se vocês pegarem aparelhos com sensor ruim, ele vai dar uma aferição inadequada. E aí, como que você vai fazer? É uma conta muito simples. E você vai fazer o seguinte: você vai entrar em qualquer inteligência artificial dessa aí, ChatGPT, DeepSeek, seja lá qual for, vai colocar assim, ó: tenho tantos anos, queria saber quais são as minhas zonas de frequência cardíaca. 60%, 70%, 80%. A própria inteligência artificial vai fazer o cálculo para você e aí você vai tentar se manter dentro daquela zona de 70%. Vai ter ali a frequência cardíaca de cada um. E aí vocês vão perceber que muitas vezes vocês estavam fazendo um aeróbico e essa zona cardíaca ela estava muito abaixo do que ela deveria ser. E aí a gente tem alguns prejuízos, como por exemplo, a redução do gasto energético, porque a intensidade do treino está muito baixa, e a gente tem uma menor oxidação de gordura, porque a gente não está numa zona de intensidade que o aeróbico seria eficaz para isso. Então, coloca ali na inteligência artificial, descobre suas frequências cardíacas e monitora, metrifica isso, que vai melhorar muito sua performance e os seus resultados. Terceiro ponto que eu descobri esses dias, que é um vilão de mais pessoas do que eu imaginava, é o descanso curto entre as séries.
Então, se você está num processo de emagrecimento, você não tem que se sentir cada vez mais cansado num treino de musculação. Muito pelo contrário. Lembra que eu falei? A musculação ela vai entrar como um estímulo para fazer a manutenção da sua massa magra ou até te trazer um pouquinho de massa magra. Até mesmo o gasto calórico da musculação, ele não é tão significativo a ponto da gente pensar em você emagrecer por conta dela, tá? Então pensa que você tá ali no salão de musculação para poder ganhar cada vez mais força e progredir cada vez mais nos pesos para você ter cada vez mais estímulo mecânico. Não esquece. Dentro da academia, a gente está fazendo treinamento de força. Claro, dentro do salão a gente consegue treinar outras valências físicas, como resistência muscular localizada, flexibilidade, mobilidade, mas basicamente, quando a gente treina ali voltado para a parte estética, a gente vai trabalhar sempre tentando ganhar um pouquinho a mais de força para ter um pouquinho mais de estímulo mecânico. Então, descanse mais entre suas séries. Esquece esses descansos de 30, 40 segundinhos. Faz descansos de no mínimo 1 minuto e meio que você vai sentir sua força vindo melhor. Suas séries vão ser mais eficazes e você vai conseguir uma progressão de peso significativa, o que vai te fazer toda a diferença no seu emagrecimento, tá? Lembra de respeitar a sua técnica, não progride peso de forma descontrolada, só vai até onde você vê que a sua técnica tá boa e lembra de progredir de pouco em pouco. Então não precisa você aumentar de 10 em 10, de 20 em 20 quilos. Usa as anilhas pequenas, 2, 3, 1 quilo se for necessário, mas trabalhe com progressões. E aí a gente já acabou fazendo um gancho aqui para o que seria o próximo motivo, que eu coloquei aqui na minha pauta, que foi treinar mais leve do que deveria. Então, o fato de descansar pouco faz com que você tenha uma fadiga acumulada, você não consiga se recuperar. E por não se recuperar, você não consegue treinar tão pesado quanto deveria. E não é um pesado de um mais pesado da academia, é um pesado, o seu pesado, para que você esteja dentro da sua zona de intensidade capaz de te trazer resultado, tá? Então, lembra, descansa bem, treina pesado, com a sua técnica mantida, que isso vai te trazer resultados excelentes. Resumindo então o vídeo, não faça apenas aeróbico, faça aeróbico e musculação. Não faça aeróbico sem controlar, controle a sua frequência cardíaca ou a sua percepção subjetiva de esforço para você ter os melhores resultados. Descanse bem entre as séries, no mínimo 1 minuto e 30 segundos e treine com intensidade. Não vá para academia fazer as séries como se não estivesse fazendo nada. Pegue peso real. Certo, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje. Se você está começando nessa jornada de emagrecimento ou está começando nos treinos na academia e tem alguma dificuldade, eu vou deixar 2 links aqui embaixo na descrição. Um link é do meu clube do treino, onde eu disponibilizo planejamentos de treino prontos lá para diversos objetivos, para diversas frequências semanais. Então você entra e tem acesso a todos os treinos. E o segundo link que é da minha consultoria online. Aqui já é uma coisa um pouco mais avançada. Já tem uma prescrição de treino individual, onde eu peço algumas fotos de vocês, faço avaliação postural para poder elaborar o seu treino de acordo com as suas necessidades. Então, se você estiver precisando de ajuda, pode ficar à vontade para verificar um desses 2 links aí, de acordo com o que fizer mais sentido para você. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Tamo junto e let's bora!